Glória a Deus, glória a Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Manhã de bênção, noite de alegria, dia esse o qual nós vivenciemos as maravilhas do Senhor. Hoje, na atualidade de nossos dias, nós vivemos um cristianismo, entre aspas, surrapiado, um cristianismo falido no conceito de muitas denominações. Salvação, ela está acima de nós podemos exercer ou caracterizar-se no sentido de dizer que pertencemos a uma ou outra religião, a uma ou outra igreja, ou seja, uma ou outra denominação. Cristianismo está no contexto do homem se arrepender de seus pecados, reconhecendo assim a obra redentora de Cristo na cruz, o Cristo da salvação, aceitando-o, confessando-o, e a obra regeneradora quem faz é o Espírito de Deus. E compete ao candidato à salvação ele cooperar para que nós encontremos, ou seja, o Espírito de Deus possa encontrar lugar, o Espírito Santo, de trabalhar na vida daqueles que agora foram chamados para esta tão grande salvação. O apóstolo Paulo, ele é um dos exemplos que nós temos, é uma base do cristianismo. Ele é um dos homens o qual ele tem uma intensidade de doutrinas do cristianismo. Doutrina essa consistente, doutrina essas que ele afirma veementemente, e ele é o próprio testemunho do exemplo de seu legado, do seu ministério, da sua chamada. Ele é um dos apóstolos que ele foi chamado por Deus de uma forma muito diferente dos 12 apóstolos. Jesus apareceu para ele quando ele ia pelo caminho de Damasco a perseguir, buscar para trazer preso para Jerusalém um homem que estava pregando o evangelho ali naquela comarca, um homem chamado Ananias. Ele era um perseguidor cruel do cristianismo, um perseguidor implacável, um sanguinário, um homem violento, um homem escrupuloso, um homem de coração ruim. Deus já estava de olho nele. Ele era um judeu da cidade de Cilícia. Foi instruído aos pés de Gamaliel, pertencia à seita dos fariseus. Era uma das religiões mais severas dos dias de Jesus. E este homem, ele foi encontrado por Deus na pessoa de Jesus Cristo. No seu poderio, ele aparece a ele no resplendor de um sol, de uma luz. E dentro deste processo, ele é transformado. O seu estado psíquico, o seu estado físico,
o seu estado mental e espiritual, toda a sua estrutura, ela é mudada naquela aparição de um resplendor, de uma luz. Deus muda totalmente o pensamento de Paulo. Daquele momento em diante, a sua visão espiritual ela é aberta, o seu intelecto, o seu entendimento, ele é aberto para entender o processo do Cristo da cruz, para entender o sacrifício de Jesus. E dali em diante, ele começa a testificar deste Cristo, ele começa a testificar desta salvação. Somente o Espírito Santo de Deus, ele pode mudar toda a nossa vida. Somente ele pode mudar, porque ele é o processo da obra regenerativa, da regeneração do homem, concernente à conversão. Quando nós convertemos, na nossa conversão, nós temos o nosso intelecto, do nosso entendimento mudado. A nossa vida ela é totalmente mudada, ela é transformada para nós poder compreender o processo da salvação. Ele começa no capítulo 9, Jesus aparece para ele na figura de uma luz, e ele escuta uma voz que diz para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? E ele, ainda sem entendimento, diz: quem é, Senhor? Jesus, ele ouve a voz dizendo: eu sou Jesus, a qual tu me persegue. Duro é para ti, Paulo, duro é para ti, Saulo, recalcitrar contra os aguilhões. E Jesus, ele nos dá uma certeza na sua palavra, dizendo que as forças do inferno não prevaleceria contra os escolhidos de Deus, contra a igreja do Senhor. Hoje, quantas igrejas falidas, quantos ministérios, e existe rotulado só do nome, mas na essência do Cristo, na essência da salvação, eles não têm nada. Eles é só um rótulo, é só um nome, porque a salvação, ela é obra de Deus, a salvação, ela é graça, favor imerecido de Deus, estendido ao homem perdido. O apóstolo Paulo, ele mesmo menciona em Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, isto não vem do homem, para que ninguém se glorie. Então, a salvação é um dom de Deus, é um dom estendido por Deus na cruz do Calvário por Cristo Jesus. Ele que fez, ele que consumou esta obra expiatória para que nós possamos ser redimidos, para que nós possamos ser perdoados os nossos pecados, para que nós possamos ter o nosso nome escrito no livro da vida, para que nós possamos ser nova criatura em Cristo Jesus. Esta obra é obra do Espírito Santo, é Ele que nos transforma, no sentido que nós nos convertemos, no sentido que nós nos convencemos que verdadeiramente Ele é o Salvador, Ele é o agente mediador entre Deus e os homens, e Cristo e o Espírito Santo é o auxiliador nesta obra da salvação, para que nós possamos entender qual é a boa e perfeita e agradável vontade de Deus e viver em conformidade à sua palavra, viver em conformidade ao seu chamado. Meu irmão, meu amigo, receba esta palavra no teu coração, na tua vida, nesta noite, para a glória de Deus. Que Deus, em Cristo Jesus, Ele possa te abençoar grandemente, estender toda a sorte de bênção em torno da tua vida, e que você possa dar vazão ao Espírito de Deus para que Ele possa transformar a sua vida também, no nome de Jesus. Oh, glória!